Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje mostra como o Lean e o Kanban podem ser aplicados em conjunto para solucionar problemas envolvendo comunicação e colaboração muito comuns no dia a dia das empresas. A apresentação será realizada por Rodrigo Yoshima e contará com a participação de Alisson Vale, profissionais com ampla experiência na aplicação do método Kanban no Brasil. Desejo a todos um ótimo webinar. A primeira coisa importante, o pessoal está me cobrando aí para falar sobre o evento, né? É uma frase bem simples, tá, pessoal? O Lean Kanban Brasil é um evento de gestão. O que a gente vai falar basicamente no evento, cara, é qualquer coisa que envolva a gestão. Eu acabei de voltar lá do Lean Kanban North America e o que eu tenho notado, cara, é que o que faz um evento ser bastante interessante é a variedade de assuntos. Fala-se não só sobre Kanban, fala-se sobre qualquer outra coisa que englobe, né, a boa gestão, mas o que a gente vai falar é basicamente gestão. Tudo que englobe o guarda-chuva de gestão. E, para falar a verdade, eu sinto falta disso, né? Coisas que ajudem, coisas que sejam direcionadas, específicas para a gestão do trabalho do conhecimento, né? E quando a gente abrir o Call for Papers, que eu vou anunciar para vocês aqui nesse webinar, quando que a gente vai abrir o Call for Papers, eu espero que a comunidade responda, né? Eu espero que a comunidade traga conteúdo, porque uma coisa que eu tenho olhado bastante na comunidade Kanban, cara, é que tem um monte de coisa interessante acontecendo por aí, né? Que eu, particularmente, mesmo sendo aí um embaixador do Kanban aqui no país, cara, não estou sabendo, né? Coisas muito legais, cara, empresas que... Uma das características do Kanban é exatamente isso, né? O cara não precisa de muita ajuda para fazer coisas espetaculares, né? Tem várias coisas que a gente tem olhado lá, inclusive no Slack de agilidade, lá do agilidade.org, né? E, por volta e meia, tem um aluno meu lá, que eu treinei o cara faz mais ou menos uns 3 anos, e de repente o cara surge, né? Fala, pô, cara, tô com uma implementação Kanban aqui, 120 pessoas, 5, 6 serviços e tá acontecendo, né? Então, a submissão aí por Kanban Brasil, acho que é um ponto interessante para a gente ouvir essas vozes, né? Ouvir o que tem acontecido na comunidade, né? Vamos prosseguir, então, Alisson? Alguma coisa que você quer acrescentar aí? Eu queria, porque, cara, esse assunto de gestão é um assunto que eu gosto muito. Eu acho que você tem muita alavancagem na gestão das coisas, né? Às vezes a gente fica muito concentrado no técnico, porque a gente tem um viés técnico e quer resolver as coisas no código. Mas, cara, você colocou mais de 2 pessoas no mesmo time, cara, começa a virar os problemas mais importantes começam a ser problemas de gestão. Problemas de gestão passam a ser muito mais difíceis de lidar do que problemas técnicos. Problema técnico, você vai lá, quebra a cabeça, não sei o quê. Uma hora você sai do outro lado e resolve. Cara, problema de gestão, às vezes, simplesmente não, sabe, não se resolve. Você tem que realmente partir para olhar o que as outras pessoas estão fazendo, entender quais são as teorias mais recentes, o que o pessoal está estudando. Né? E, cara, sai da área de software, por exemplo, que eu estou estudando? Você falou que o Celso aí está super envolvido estudando complexidade, não sei o que e tal. Eu estou aqui super envolvido estudando psicologia, cara. Esse é o meu tema hoje preferido, sabe? E não por conta da psicologia, mas por conta da gestão, entendeu? E eu imagino que você deve estar estudando os temas mais malucos também, puxado pela necessidade de resolver o problema da gestão, que é um problema multidisciplinar, um problema... E não é à toa que é ali que tem as alavancagens, é ali que a gente consegue realmente otimizar a coisa e realmente sair do outro lado, digamos assim, em verdadeiros atos heróicos. Né? Exatamente. É engraçado que eu vejo, cara, assim, que o componente Java não tem emoção, né, cara? Essa que acho que seria o resumo do negócio, né? Então, eu até comentei isso numa série de artigos que eu escrevi, né, sobre complexidade e o ágil, né? Que eu geralmente trabalho, cara, o trabalho técnico, ele tá no domínio complicado, no domínio óbvio, né? Agora, a interação entre pessoas, cara, como que você motiva, como que você transforma, como que você motiva a mudança, tudo isso está no domínio complexo, na maioria das vezes, né?
Então, a visão que eu tenho, cara, é exatamente isso, cara. Como é que a gente resolve isso? É porque eu considero a maioria das coisas problema de gestão. Eu chego numa organização, cara, e uma das coisas que eu mensuro, na maioria das vezes, que eu faço um trabalho de consultoria, é, por exemplo, demanda de falha. Demanda de falha seria a manifestação, cara, de má prática técnica, esse tipo de coisa, tá? Demanda de falha, cara, na minha opinião, a diferença de entendimento que existe entre o mercado e a empresa, né, do que é qualidade. Isso eu mensuro como demanda de falha, né? E é um problema de gestão, cara. Se você for pegar a causa raiz da demanda de falha, né, é um problema, né, de gestão, né? É um problema de gestão. Não vem dizer para mim que, não, é o programador que é ruim. Cara, se o programador é ruim, se você está contratando mal, continua sendo um problema de gestão, né? Porque você não está perguntando por que ele é ruim, né? Também. Não. Geralmente isso é natural do ser humano, você que deve estar estudando sobre psicologia, né? O ser humano tem uma dificuldade, uma dificuldade visceral, cara, de falar que ele está errado, né? É sempre culpa de outra pessoa, é sempre alguma circunstância que a pessoa não tem controle, e por aí vai. Bom, falando sobre problemas, né? Eu, quando lancei a promoção à voz do cliente, eu coloquei junto da promoção uma pesquisa. É uma pesquisa, né, do conceito do Lean. Eu quero ouvir, cara, o que as pessoas querem, então os problemas que elas estão enfrentando no ambiente delas, para a gente modelar o evento, para a gente saber, cara, o que a comunidade está precisando de fato, né? Quais são as dificuldades e se a gente tem uma resposta para essas dificuldades ou não. Então eu fiz essa pesquisa, rolou aí no final de abril, começo de maio, 172 profissionais aí responderam essa pesquisa, 52 cidades, 13 estados aqui do Brasil e 103 empresas diferentes. Então eu acredito que para a gente modelar, cara, o programa de um evento, para a gente discutir, né, eu acho que é uma amostra bastante significativa, né? Então eu quero falar um pouco sobre essa pesquisa e a gente vai chegar, cara, no top nos top 4 problemas que a gente vai conversar um pouquinho nesse webinar, né? Então vamos mudar uma gracinha aqui que a gente já estão um pouquinho adiantado no tempo, né? Aqui foi mais ou menos a distribuição dos respondentes, grande maioria aqui em São Paulo. Tivemos também uma participação bastante significativa aí de Florianópolis, tá? De Santa Catarina. E para falar a verdade, eu tenho achado interessante o que tem acontecido aqui no Brasil na tecnologia, né? Aquilo que eram os grandes centros aí, eu estou vendo que estão começando a espalhar, né, para outros lugares, né? O Polo de Tecnologia lá de Florianópolis, de Santa Catarina e Florianópolis região tem crescido bastante, né? E eu acredito hoje, cara, que os números que eu tenho aqui dentro da Aspercom é que está começando a encostar, por exemplo, em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? Então, a pesquisa retratou um pouco isso. E qual que é o negócio dessas empresas? Serviço, produto e dividindo mais ou menos uma grande parte de pessoas que não respondeu a empresa trabalha, né? E 7% aqui de governo. Isso aqui eu estou passando para vocês só para vocês entenderem aí a disposição, né? Como é que está aí configurada a amostra dessa pesquisa, né? Posição das pessoas que responderam, né, a pesquisa. Praticamente liderança no nível do time. Estamos falando aí de pessoas que atuam como coordenador de equipe, master, líder, técnico, esse tipo de coisa. Média administração aqui seriam caras já no nível de gerência, no nível até diretoria, estava na pergunta, tá? E alta administração é C-level para cima, proprietário de empresa, respondendo aqui por 9%, quase 10%, para falar a verdade, tá? Líderes e aspirantes a líder, 15% aqui, e uma parcela aqui de 8% de coach, né, e consultor, tá? Alisson, eu queria te perguntar, cara, o que você enxergou aqui nesses números, cara? Por que você imagina que uma grande parte, cara, de liderança no nível do time, né, que se interessou, cara, por conteúdo no Linkamban Brasil, por compartilhar essas informações aí? Por que essas pessoas se interessaram pelo Linkamban Brasil? Os líderes de time? Eu acho que é digamos assim,
acho que um evento, um tópico Lean Kanban tem sido um tópico onde a gente realmente tenta entrar mais a fundo em todas as questões envolvidas com, com a estruturação, com a solução de problemas para os times, né, para as cadeias de valor, para a forma como as pessoas estão atuando, né? Eu acho que esse tópico a gente tem fugido um pouco da ideia de promover técnicas específicas ou tentar estabelecer algum tipo de alvo de conformidade para você ir e tentar formar um pouco mais, elevar um pouco mais a capacidade das pessoas de olhar para os problemas que elas têm no dia a dia e tirar dali as soluções, ao invés de vir para dentro com alguma coisa. Então, essa formação... Porque, se você for pensar, cara, quando a gente está ali no dia a dia, no mundo real, apesar da gente ter essa noção de que os problemas de todo mundo são mais ou menos os mesmos, eu acho que vai acabar aparecendo aí na pesquisa em algum momento, mas na hora de lidar com os problemas, a gente vive situações, cenários e contextos tão específicos que não tem uma receitinha de bolo de fora que vai atuar exatamente naquele cenário, contexto específico. A gente tem que construir a solução, a gente tem que olhar para o problema, a gente tem que assumir uma posição de protagonismo diante do problema e sair do outro lado. Então, e para isso, não tem uma outra forma senão a gente preparar as pessoas para isso e não ficar, tipo, digamos assim, tentando perseguir algum tipo de método, de técnica ou coisa desse tipo. A salvação não está na técnica, não está no método. A salvação está na sua elevação como um líder melhor, como alguém que enxerga melhor para o seu sistema de trabalho, como alguém que consegue olhar para os problemas, estudar o problema e achar a solução particular que vai resolver aquele problema. Ou seja, como a gente diz, né, a solução está no presente, não no futuro. Certo. Né? É a filosofia, cara, de você saber lidar com a realidade, né? Acho que a grande mensagem que a gente tem passado aí, para falar a verdade, para a comunidade cara, você palestrou sobre o fim do idealismo, né? O fim do agilismo, para falar a verdade, na GeoTrends, né? Algumas semanas atrás, né? E eu acho que esses caras, né, que estão ali de fato lidando, cara, com a capacidade produtiva, cara, com as pessoas que estão de fato metendo a mão na massa, né? Eu vejo que eles estão, na minha opinião, tendo esse interesse, cara, porque acho que eles estão na linha de frente, né? Eles estão ali de fato não só, cara, abstraindo os problemas, cara, ou tentando criar tentando filosofar em cima das coisas, mas eles estão ali, na verdade, na linha ali, né, cara, tentando resolver, né? Agora, o negócio que eu imagino também, cara, é que eu temo que só esses caras estão, só o líder do time, cara, que está de fato preocupado com gestão, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, né? Não, cara, os caras que estão mais lá para cima estão mais preocupados, sei lá, cara, com politicagem, com se manter no cargo, né? Eu acho que é por aí. Cara, E eu acho que quem está na posição de execução, que não está numa posição formal de liderança e tal, eu acho que deveria estar preocupado com gestão também. Né? E a gente pode discutir sobre isso, mas vamos em frente aí na tua ajuda. O que eu vejo assim é que a cultura típica do brasileiro, cara, não é o cara se formar para ele se tornar gestor, né? Para falar a verdade, hoje eu vejo assim, cara, que o cara no Brasil ele acaba se tornando, né, líder, né? Ele aquela situação de o cara geralmente é um bom programador e vira líder, né? Então, isso aí é meio complicado, eu acho, na cultura do Brasil, né? Vamos seguir aqui, então. A experiência com Kanban. A pergunta que eu fiz é qual o nível que a pessoa está aplicando o Kanban. Isso aqui, para falar a verdade, não foi surpresa nenhuma minha, né? É muito comum o pessoal usar Kanban no nível do time. É o que nós falamos lá na Lean Kanban University.
é o Team Kanban Practitioner. Na verdade, é o treinamento de um dia da LKU, que ajuda você, cara, simplesmente usar Kanban para aumentar a colaboração do time, aumentar o foco, fazer a comunicação rolar melhor, né? Só que, cara, o que é interessante é que nesse mesmo treinamento de um dia nós falamos sobre a limitação, cara, de você usar Kanban com essa janela tão limitada, né? Dentro de uma organização, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, nessa parte aqui, eu fiquei bastante contente que, pô, pelo menos aqui, um quarto das pessoas que responderam a pesquisa, um quarto das pessoas que estão usando o Kanban, né? Falou que estão usando no nível de serviço, no nível do produto, que é onde o Kanban mostra, né, o seu maior valor, que seria a ideia de você ter uma cadeia de valor inteira voltada ao cliente, usando o sistema puxado, usando métricas do Kanban, limitando o trabalho em progresso, aumentando a colaboração mais voltada ao cliente, né? 4% aqui falou que está usando em escala, integrando vários serviços, né? Algum comentário aí, Alisson? Mas o lance dos 50% de estar usando no time, eu acho que eu vejo como um bom sinal, porque normalmente é um bom ponto de partida, né? Eu acho que às vezes também é porque é onde a pessoa tem influência para, né, propor alguma coisa, tipo, um jeito de trabalhar um pouco diferente. E eu acho que também é onde você consegue demonstrar que funciona e a partir dali começar a pôr o pezinho um pouco mais para cima no nível da cadeia de valor, né? Para poder chegar ali no nível de serviço e produto. Então, eu acho que é um bom ponto de partida. Talvez lá na conferência a gente comece a conhecer as histórias das pessoas que estão tentando seguir esse caminho, né? Porque a real alavancagem é o que você falou. Você está resolvendo um problema, tipo, é uma questão local ali, mas que a maior alavancagem está, né, no nível acima, né? À medida que você vai subindo o nível, né? Então. A gente tem discutido muito sobre isso, cara, lá dentro da própria comunidade Kanban mundial, né? Sobre a abordagem bottom-up e top-down, né? Eu acredito, cara, que durante muitos anos a própria Lean Kanban, cara, ela sempre comentou muito sobre o bottom-up. Eu, para falar a verdade, acho que a maioria das implementações que eu fiz, cara, desde que eu comecei, por sua influência aí, Alisson, cara, foi 2010 até 2013, cara, a maioria das minhas implementações foram bottom-up, né? Começa no nível do time e começa a escalar, né? O que o pessoal da Lean Kanban agora tem mais... Cara, nosso alvo é o middle management, entendeu? Cara, já começa a pensar no nível de serviço. Não que a implementação, cara, vai ser top-down, né? Mas, na verdade, ela vai ser outside-in. Vai do cliente, cara, para dentro da organização. Isso é que seria mais saudável, né? Isso que a gente tem discutido como paradigma lá, né? Bem legal. Mas, bom, pessoal, tudo isso aqui, como falei, foi só os parâmetros, né, dessa pesquisa, foi só uma ideia, cara, das pessoas que responderam essa pesquisa, mas a parte interessante agora vem aqui, né? Quem conhece um pouco de Kanban, quem fez meu treinamento, por exemplo, nós começamos uma implementação Kanban perguntando qual que é o problema que você pretende resolver. Qual que é a dor que você está sentindo agora. Isso, para falar a verdade, faz parte da agenda do Kanban a respeito de gestão de mudança, né? E tem se tornado um mantra na comunidade Kanban, cara, que se você não tem, cara, insatisfação, se você não está sentindo nada, se você não tem nenhuma dor, se você não tem ninguém reclamando de nada, nem começa o processo de mudança. Antes de você começar, cara, o processo de mudança, você tenta fazer com que ela fique latente, que aí o processo de mudança é mais rápido, né? Então, o que acontece? Isso aqui foi tudo que o pessoal reclamou para mim, cara, nessa pesquisa. 172 pessoas, tá? O que elas mais reclamaram, cara? Muitos projetos em paralelo. Isso aqui para mim foi uma surpresa, tá? Muitos projetos em paralelo, isso aí foi em primeiro lugar. A gente vai conversar sobre cada um desses pontos, né? E uma outra surpresa que eu tive aqui, para falar a verdade, cara, foi, por exemplo, aqui precisamos inovar, cara, só 13%. Entendeu? Eu, para te falar a verdade, não entendi direito esse resultado, cara. Eu não sei se as empresas, para falar a verdade, elas estão se afogando em algumas coisas que não têm valor,
ou se elas estão se afogando em demanda de falha, mas, cara, só 13% dizer que está precisando inovar, eu particularmente achei estranho, cara. Tem algum comentário, Alisson? Não, acho que isso é reflexo de empresas no robusto lá, né? Que estão tentando sobreviver, Buscando robustez, né? porque elas estão, digamos assim, tentando sobreviver aos desafios que elas têm hoje, que não são desafios de inovação, são desafios de manter o nível de serviço, né? E talvez por isso que o Kanban chama tanta atenção, porque é isso que ele coloca como, assim, como possível solução, né? E, e muitos projetos em paralelo, eu acho que isso aí, assim, a gente vai comentar isso daqui a pouco, né? Sim. Mas isso é uma doença de décadas que a gente vive, né? E que agora tem se intensificado. Por quê? Porque a tecnologia permite fazer mais coisas. A gente consegue entregar coisas com um certo nível de complexidade em termos técnicos, de código, relativamente rápido. Então se pensa que se pode fazer tudo e se quer tudo, né? Então, mas como você não tem nenhuma estrutura nenhuma forma de estruturar essa relação entre o que você quer e o que você pode, né? Ninguém nunca foi treinado para isso. Isso desaba nesse problema, né? Enfim, então. E, para falar a verdade, cara, às vezes se torna um problema moral, né? O cara acha que a gente não tem capacidade porque o cara tá fazendo o corpo mole, porque o cara não tá interessado em fazer o trabalho, né? Já vai conversar sobre esse ponto aí. Acho que o Eduardo aí no chat ele fez uma colocação bastante interessante, que possivelmente pode ser a realidade de muitas pessoas, e isso pode até, na verdade, se tornar algo que possa pautar o evento, né? Ele escreveu assim: diante do caos não sobra tempo para pensar em inovação, tá? Diante do caos não sobra tempo para pensar em inovação. Acho que é um ponto bastante válido aí. Bom, mas vamos lá. A nossa pauta aqui, cara, são as 4 primeiras insatisfações, tá? Na verdade, A gente vai falar sobre cada uma delas. Oi? quando assim, na verdade, até dói pensar em inovação quando você está no caos. Né? Exatamente. Estranho. Aquela situação do sonho distante, né, cara? Quando que a gente vai conseguir, né? E aí tem um ponto que acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui, que é algo que eu tenho para falar a verdade, cara, 3 empresas que eu estou começando a trabalhar com elas, e discuti muito isso com o pessoal lá nos Estados Unidos, né, no Lean Kanban North America, né? Falamos bastante sobre a estratégia, eu não sei quem conhece, né? Talvez tenha algumas pessoas aí que estejam presentes que conheçam, é a estratégia Galápagos Island. É aquela estratégia de você pegar cada parte da empresa, dividir ela, gerar lá uma célula de inovação, né? E a partir dali você tentar começar a ter capacidade para inovar. Então, a estratégia que o Steve Jobs usava, né? Na Apple, ele pegava um grupinho lá de elite, cara, formava ali, cara, aquele grupo que ia, na verdade, usar técnica de inovação, cara, experimentação rápida no mercado, e design, para a verdade, né? Que acho que era grande coisa. E, cara, depois que o negócio estava estruturado, que o produto estava formado, ele jogava isso aí de volta, cara, na estrutura burocrática que ele chamava, né, na estrutura formal da organização, né, cara? Você tem algum comentário a fazer sobre isso, Alisson? Cara, na verdade. Não, eu acho que eu acho que a gente tem tentado várias coisas, porque ninguém não vai conseguir vir com nenhuma solução assim, tipo, que é aplicável para todos na questão da inovação. Você sempre tem esse desafio de ter dois polos, na qual você não tem como você ir só para um lado ou só para o outro, porque realmente em algum momento você precisa controlar mais as coisas, né? E em outros momentos você precisa soltar mais e regular o que você controla, o que você solta, não é fácil, né? Então, quando você tem uma tentativa como essa de criar um espaço onde é completamente desregulado, né? E como você está meio que na beira do caos, vamos dizer assim, porque no caos no sentido de que é totalmente sem nenhuma estrutura, né? As pessoas fazem
mais ou menos o que elas querem fazer, porque, digamos assim, a inovação virou o centro da questão e tal. E aí o medo é você cair no lance do inovar pelo inovar, que aí você não chega a lugar nenhum. Então, tem o medo de você jogar dinheiro num negócio que não vai sair do outro lado, porque não tem o mínimo de estrutura para criar algo consistente, só tem estrutura. Esse balanço é complicado, porque ao mesmo tempo que você precisa soltar os caras criativos, você precisa ter alguma estrutura para que daquilo saia alguma coisa, né? Saia alguma coisa utilizável, né? Não pode ser totalmente desregulado e tal. Então, enfim, eu acho que pode ser uma boa estratégia você criar uma ilha separada para você se livrar da burocracia, né? Mas desde que essa nova ilha ela não seja simplesmente uns caras lá jogados na sala e tem algum tipo de orientação, de estrutura mínima, né, para você criar algo, sair com algo dali, né? E acho que isso é difícil, porque é você tentar colocar algum tipo de estruturação num processo criativo. Não é fácil, mas tem um monte de gente fazendo coisas aí, né? E, enfim, dá para puxar algumas coisas e tentar fazer. Mas Certo. qual que é a tua opinião sobre isso? Tô curioso para saber também. Cara, eu para te falar a verdade, eu questiono, cara. Meu ponto é que numa estrutura que nem o do Steve Jobs, cara, é um comentário que o Luiz fez aqui que acho que vale a pena a gente destacar, cara. Ele colocou assim, cara, que a única preocupação em criar essa inovação apartada é combater o sistema imunológico da própria empresa. Os outros departamentos tendem a sabotar a célula de inovação. Isso foi retratado no livro Organizações Exponenciais. O Celso estava lendo esse livro, Ismail, né, o nome do autor, né? Eu não li ainda, cara, é um livro pequenininho, para falar a verdade, eu tenho em português, inclusive, esse livro, né? É um que está na minha lista, né? Isso que o Luiz colocou, cara, é uma coisa que a gente vai lidar, cara, lidar com profundidade, para falar a verdade. É um assunto que eu falei lá na extensão do Software Zen, cara, na extensão Gestão Moderna do Software Zen, né? Que é comportamento tribal. É comportamento tribal. Se você separa uma série de inovação, cara, você está formando uma tribo nova, né? A minha visão, cara, é que no aspecto, cara, do Steve Jobs e da Apple, é muito simples, porque são sistemas diferentes, cara. O trabalho que o Steve Jobs fazia, cara, na salvação dele é basicamente Lean Product Development, né? Toda a teoria do Don Heinert se aplicaria ali. Mas, cara, quando o produto está formatado, você tem, por exemplo, cara, as plantas de design feitas, já selecionou fornecedores que vão fornecer cada tipo de material, né? Você vai fazer migração, você vai jogar tudo pro complicado, cara, ou até pro óbvio, né? Falando um pouco aí sobre complexidade, falando um pouco sobre Kinevin, né? Então, para isso, eu acho que funciona. Só que na TI, cara, não dá ou não é assim, cara. No mundo digital, você não vai conseguir uma hora para outra. Aquela velha história que eu discuto isso, cara, acho que pelo menos umas 2, 3 vezes por semestre, né, cara? Cliente meu falando, não, a gente tem que ter uma equipe de manutenção. É uma equipe de manutenção e uma equipe de inovação. Isso, cara, desperta comportamento tribal, cara, e na minha visão, cara, como o produto digital, ele não é simplesmente algo que você coloca numa prateleira do supermercado, né? Você sempre vai ter esse contínuo, né, que muitas vezes no mundo digital não dá para fazer o tipo de estratégia que o Steve Jobs aplicou, entendeu? Então a minha visão vou dizer assim, cara, cética, né, com relação a isso. Os clientes que estão me chamando, cara, né, os clientes que estão me chamando, Alisson, é exatamente para isso é exatamente isso, cara, que você comentou, cara, eles querem criar, cara, um ambiente com menos restrições, né, mas não sem restrições, né, eles estão me chamando para exatamente esse tipo de ajuda, né. Porque até que ponto o conceito também está sendo mal aplicado, né? Porque me parece que tentar criar uma célula de inovação dentro de um contexto assim grudado fisicamente até e socialmente em um outro contexto, me parece ser uma estratégia bem equivocada, né? A gente talvez quando esteja pensando numa ilha é tentar separar realmente o máximo possível. De repente você está embaixo, a única coisa que tem em comum é que você está embaixo do mesmo CNPJ, digamos assim.
Mas eu iria por É, esse lado, né? Por esse lado, de foi- separar completamente. Porque senão esse negócio das tribos que você falou, cara, tipo, mata, né? O cara, o natural do ser humano é se juntar com tem outras duas bola de pessoas. cristal, né, pra isso, porque Mas tá certo. Cara, vamos prosseguir aqui agora. A gente ainda tem bastante assunto para falar, mas insatisfação número um, cara. Temos a pergunta, para falar a verdade, que eu fiz para as pessoas é se você está insatisfeito com isso, né? E o item lá que eu tinha na pergunta é: temos muitos projetos paralelos competindo pelos mesmos recursos, escolhemos mal os nossos projetos, tá? Basicamente, cara, o top insatisfação das pessoas que responderam a pesquisa é gestão de portfólio. Se a gente for falar bastante simplista, seria gestão de portfólio. Então, assunto de gestão de portfólio, cara, metas possivelmente, vai ser algo que a gente vai ter que ter no Lean Brasil, né? A pergunta que eu faço, né, é essa daqui, cara. Por que gestores adoram afogar as equipes em vários projetos, ou as correntes de valor, ou os serviços, né, do Kanban, em vários projetos, né? Porque, voltando aqui o que eles responderam, né? Não, vou ler para frente aqui, cara, só um minutinho. O que eles responderam, cara, é que muitos projetos paralelos competindo pelos mesmos recursos, tá? Pelos mesmos recursos. Algum comentário, Alisson? ai, cara, esse é bom de conversar, né? Porque, cara, o que acontece? É um cenário tão comum que é difícil até ver por onde começar. Mas a análise que eu faço é a seguinte: quando você chega num lugar, quando eu já cheguei em vários lugares, assim, empresas, e era bem parecido o cenário, é o que acontecia. Primeiro, chegava no lugar e a primeira coisa que você via é que os projetos estavam atribuídos individualmente a pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? Que, enfim, que é o jeito, vamos dizer assim, o jeito intuitivo de fazer gestão. Assim. Se você não tem nenhuma estrutura de gestão, nenhum framework, nenhuma coisa que te apoie, o que você vai fazer? Você vai receber demanda como gestor e procurar alguém para resolver a demanda. Ponto. Você vai repassar. Uhum. Né? E se você fizer isso por 2 anos, você vai criar um cenário de caos, que é o cenário que a gente encontra quando chega nas empresas. Então, o mais comum é isso. Você primeiro chega e vê pessoas com projetos. Só que essas pessoas, elas não podem ficar com aquele projeto exclusivamente, porque o mundo está girando, as demandas estão pipocando, está aparecendo coisa para fazer, cliente pedindo coisa, demanda de alteração no software, demanda de bug, demanda de não sei o quê, projetos menores, enfim, várias coisas. Então, chega um projeto pequeno, crítico, com mais prioridade, joga para o desenvolvedor, não, para o projeto aí de longo prazo, vamos dizer assim, o cara tem um projeto lá que ele vai fazer, que levaria, se você chega e pergunta para ele, quanto que levaria para fazer isso se você não fosse interrompido? Né? Se fosse só isso, se ficasse o dia inteiro fazendo isso e nunca fosse interrompido, aí o cara fala, umas 3 semanas. O cara já está 9 meses no projeto. Mas isso é história real, não estou inventando números aqui. Isso aí é o que eu ouço mesmo, é a coisa mais comum. Né? Por que ele está 9 meses? Porque aquele projeto de 3 semanas, primeiro, à medida que você vai sendo interrompido, você deixa de trabalhar naquilo, mas à medida que o tempo vai passando, aquilo deixa de ser importante, porque o valor das coisas ele decresce ao longo do tempo, né? Você vai, as coisas têm valor em um dado tempo. É por isso que a gente fala tanto de custo de atraso, cost of delay, essa coisa toda. E aí, só que os gestores, eles vão continuar passando os projetos, porque, enfim, o projeto está lá. Se alguém perguntar, não, o desenvolvedor já começou, mas apareceram outras coisas, e aí ele teve que pegar, mas está lá sendo feito. Quando é que vai ficar pronto? Não tem muita certeza e tal. Mas não é prioridade mais, enfim. E aí, só que é uma equipe de 6 pessoas, 7 pessoas, todo mundo com a mesma coisa. Então, você vai contar, você vai fazer uma análise, você vai ver que tem 10 projetos simultâneos rodando, né, no time, e esses 10 estão lá há meses, né, e se você for realmente apurar o tempo que necessitaria para aqueles projetos entrarem no ar, a gente está falando de poucas semanas.
Então, essa conta, a gente chega nesse caos por quê? Porque usou a intuição de simplesmente passar as demandas para as pessoas. E não uma contra-intuição, que é como você segurar uma estrutura de entrega para que ela faça entregas antes de receber coisas novas, vamos dizer assim. E, A base do Kanban é isso, né? então, o que acontece? E aí tem uma outra questão também que o Kanban endereça e tal, e que a gente conversa muito, que é o tal do tamanho do lote, né? Os projetos, como você tem um apelo à intuição de você receber as coisas e repassar para alguém, normalmente para algum especialista que está mais acostumado com aquele módulo do sistema ou aquela coisa, você passa sem analisar o tamanho do lote, você simplesmente passa. Né? Então, você repassa o mesmo lote que recebe. Né? E aí, quando você passa um lote maior, quanto maior o lote que foi, mais tempo ele vai ficar lá dentro do sistema, né? Mais vai paralisar as coisas, né? E a sensação de que nada sai só aumenta. Né? Fora isso, no lado do cliente, o que a gente tem? Um cenário em que o cliente, ele, se ele vê uma oportunidade de recurso para ele vai enfiar o que for necessário e vai inventar o máximo de coisas possível, porque é tão raro ele ter o recurso para ele. Quando ele tem, ele precisa falar: ó, cara, agora você vai fazer tudo que eu quiser aqui, mesmo que essas coisas sejam a menor importância possível com relação às outras. Né? A Então, metáfora do supermercado, né? essas disputas, essas disputas corporativas e esse modelo de você lidar com a gestão apenas, digamos, intuitivamente, não contra-intuitivamente, elas desembocam nesse caos de vários projetos e tal que a gente acaba vendo por aí. A teoria, cara, para falar a verdade, né, a gente vai ter que recorrer lá ao nosso amigo Don Reinhardt, né, ele que estuda esse tipo de questão, né. A chave que você comentou é custo do atraso, né. Então, essa aqui, para falar a verdade, é a forma mais, vamos dizer assim, cara, organização maturidade 2 que nós temos para explicar isso, ou até maturidade 0 e 1, né, caos lá, essa é a maneira que a gente explica, né, cara. Pô, tenho 3 projetos aqui, tá, estou aqui no cenário 1 aqui, que é a parte aqui de cima, né, do slide aqui, né. São 3 projetos, cara, que eu estou colocando aqui, cara, que o custo atrás de cada um deles, para simplificar o exemplo, como eu falei, estou explicando aqui para empresa maturidade de 0 a 2, né. Cara, imagina que cada projeto seu, cara, o fato de você não ter ele entregue te custa 50 mil por mês. Tá? Então, esse é o custo do atraso. O fato de você não ter isso é 50 mil por mês que você toma aí de custo do atraso em cada projeto, né? E se eu tô, cara, com esses 3 projetos, cara, competindo os mesmos recursos, né? O que vai acontecer? Se cada projeto tem um mês, cara, de esforço, né? Um mês de esforço, não, né? Um mês de prazo, né? Estimado, né? Cara, você fazer os 3 ao mesmo tempo, você vai incorrer um custo, né? De task switching que eu coloquei aqui, né? De 25%. Para falar a verdade, isso aqui eu coloquei só para simplificar o exemplo, porque os números que têm emergido aí de algumas comunidades é muito maior do que isso, né? A psicologia propriamente explica, né? Fala que uma pessoa, quando ela muda de tarefa, existe, cara, um benefício na mudança de tarefa. Eu posso até depois passar o artigo de um psicólogo que estudou isso, mas o malefício geralmente é qualidade, geralmente o malefício é a perda de contexto. Né? O que acontece aqui, para falar a verdade, é que se você tiver, cara, as mesmas pessoas, os mesmos grupos, cara, compartilhando atenção nesses projetos, para falar a verdade, eu já tive cliente que teve esse tipo de mindset, né? Na segunda você trabalha no projeto A, cara, na terça você trabalha no projeto B, na quarta você trabalha no projeto C, né? Você está dividindo a sua atenção. Cara, o performance econômica desse modelo aqui que eu desenhei, né? Depois eu vou compartilhar essa planilha com vocês. É um custo total de 692 mil nesse modelo que eu coloquei, né? Ao passo que, cara, a outra coisa que eu coloquei aqui nesse modelo é o custo de coordenação, tá? Para eu manter 3 projetos ao mesmo tempo, eu gasto 3 mil por mês no total, então é 1.000 por projeto. Ao passo que, cara, se você entregar o projeto A, né?
e aqui, cara, se livrar, né, em março, do projeto A, entregar o projeto B, se livrar aqui do custo de atraso do projeto B, entregar o projeto C, né? Vamos dizer assim, uma fila que você faz uma coisa por vez, né? Cara, a performance econômica nesse modelo meu aqui, né, seria de 384 mil, cara. É quase a metade, né? Para falar a verdade, estou diminuindo aqui o custo do atraso e diminuindo o custo de coordenação com tudo, né? Então, essa aqui, cara, é um slide, meu, que você pode utilizar aí, você que está assistindo assistindo o webinar aqui, né? Para tentar explicar esse tipo de coisa, tá? Isso, para falar a verdade, também é uma das razões, cara, que tem a ver com a insatisfação número 4, com a insatisfação número 2, que a gente vai falar aqui também, que é a estimativa, né? E por que as estimativas não dão certo? A dinâmica, cara, que a gente tem muitas vezes de fazer muita coisa ao mesmo tempo, cara, é que se você faz muita coisa ao mesmo tempo, tudo que você está fazendo vai levar mais tempo, né? Lead time, Lead Little explica esse tipo de efeito, né? No sistema, né? Então, eu acho que tem uma coisa interessante aí também, que é lá no problema, volta no slide do problema, que é da insatisfação. Isso. Também tem lá, escolhemos mal nossos projetos. Beleza, agora volta aí pro gráfico. Repare que no primeiro gráfico você não fez escolha. Você não precisou fazer Exatamente. escolha. Né? No outro gráfico você teve que sentar e pensar muito, com bastante critério, onde é que você ia, qual é a sequência correta. Isso é um problema de eficácia, que assim, eu falo muito sobre isso lá no Software Design, que basicamente te diz o seguinte, que toda vez que você está num ponto com várias opções e a sequência e a forma como você seleciona dentro do range de opções aquela opção que é a opção que vai, digamos, ser testada, porque a gente está aí no mundo de hipóteses, né? A gente não sabe se essa sequência de projetos é a melhor, mas isso tem que ser tratado como um teste rápido, porque se não for e der errado, né, o custo é muito alto. Então, toda vez que tem essa situação onde você tem que fazer essa seleção dentre várias opções, a gente entra nesse range de pensar na questão da eficácia, né? Porque a eficiência vem depois aí, que é a eficiência de fluxo, de como fazer esses projetos A, B e C renderem o que tem que render, né, para saírem com a produtividade que tem que sair, né? Mas aí o que acontece? As pessoas acabam não tendo o que a gente chama de gatekeeper, que é uma forma de você, é uma espécie de estrutura entre o input do teu sistema e o processamento dele, uma estrutura que seleciona, entendeu? Que seleciona. E essa coisa de selecionar tem que ser intencional, tem que ser desenhada e tem que ser muito séria. Porque na hora que você vai decidir que o projeto A vai ser feito agora, isso significa que o B, o C, o D e o E não vão ser feitos, entendeu? Porque a saída mais fácil é você dizer, não, a gente está fazendo todos. E não precisa de nenhum racional para justificar por que os outros não estão sendo feitos, né? Então é isso, que as pessoas façam isso sem intencionalidade, sem, sabe, terem essa base que você acabou de demonstrar, uma base econômica, para poder chegar numa apresentação para um diretor e falar, olha, por que estamos fazendo o projeto A? Porque, economicamente, essa é a melhor forma, né? Exatamente. E aí, Alisson, acho que o ponto-chave que você falou, cara, é opcionalidade, cara. É opcionalidade, né? Um padrão que eu tenho visto, cara, muito comum nas empresas que eu tenho passado por aí, cara, e para falar a verdade, às vezes isso é uma questão de até a empresa não fechar projeto de consultoria comigo, né? Quando eu falo que eu vou mexer no portfólio. Porque se eu pego uma situação, cara, que nem o cenário 1 aqui, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para a organização, cara, cara, vocês vão ter que enxugar, né, esse portfólio, né? Só que aí entra a questão política, cara. Possivelmente, cara, algum gestor, cara, possivelmente o cara que aceitou esses projetos, ele vai perder capital político, cara. Ele vai perder, para falar a verdade, valor, né, cara, na organização, né?
ele vai ser mal visto pela tribo, né? E isso é uma situação, cara, que é extremamente difícil de mudar, cara. Quando você começa a entrar nesse ponto de, cara, vamos, ao invés de fazer tudo ao mesmo tempo, ter opcionalidade, né? A metáfora que eu uso é, imagina uma pessoa, cara, que quando ela aplica na bolsa, em vez de ela aplicar, cara, naqueles papéis que tem mais valor, ela quer comprar todos os papéis, né? Ela quer se comprometer com todos, né? Logicamente que a performance vai ser ruim, né? Você não tá tomando opções, né? Você está simplesmente comprando tudo que você tem na frente, né? Não vai ser a melhor opção. Aqui no chat, deixa eu ver aqui quem comentou, que eu vou precisar voltar um pouquinho. O Daniel comentou assim, mas muitas vezes temos que levar 3 projetos em paralelo com metas agressivas. Você só faz isso, Daniel, não é com relação, cara, à performance econômica. Você fazer várias coisas ao mesmo tempo, cara, diminui o seu risco, tá? Porque pode ser que alguma coisa ali dê errado, né? Não é para fazer, como eu falei isso aqui, esse slide aqui é extremamente didático, cara, para organizações com maturidade mais baixa, né? Você não vai fazer, cara, necessariamente, cara, o A, o B e o C, cara, com o IP no portfólio de um, tá? Mas, cara, se você for analisar economicamente, se está competindo os mesmos recursos, tá? Se está competindo os mesmos recursos, não vale a pena, cara, em situação nenhuma você fazer 2 projetos ao mesmo tempo. É legal? Estou falando no escopo de projeto. Se estão competindo os mesmos recursos, cara, não tem matemática maluca que você consiga fazer com o custo do atraso que se justifique. Cara, como organização, cara, se a organização tiver capacidade para tocar, cara, sei lá, 3, 4 projetos ao mesmo tempo, não tem problema, desde que não compitam os exatos mesmos recursos, tá? E eu acho que tem uma outra coisa aí que é interessante discutir, é que desde lá atrás, eu lembro de várias conversas com o David Anderson e tal, Uhum. sempre teve na comunidade Kanban, Lean e tal, esse problema com a ideia de projetos, né? Sempre teve uma resistência com relação ao uso dos projetos em estruturas de fluxo, né? Uhum. Não sei como é que está agora lá, porque eu não estou tão de perto assim acompanhando, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos anos e meses, anos e tal, e eu acho que ainda, vamos dizer, é um assunto muito, muito fora do, dizer assim, muito, como é que chama, de vanguarda, ou muito hipotético, ou em Uhum. tese, ainda coisa desse tipo e tal, porque o que eu acho é que no dia em que a gente conseguir aprender a substituir projetos, e eu estou escrevendo um ensaio inteiro sobre isso agora, que eu devo publicar agora em julho, que o dia que a gente conseguir substituir projetos por solução de problemas, quando a gente mudar a semântica de projetos para resolução de problemas, a gente vai ter um impacto absurdo nos negócios, entendeu? Porque quando você vê essa caixinha projeto, o que tem nela, cara? Tem software, sacou? Não Uhum. tem solução de problema de negócio. Solução de problema de negócio é uma inferência no segundo nível. Tipo assim, eu tenho uma inferência de que o software que está dentro, os requisitos que estão dentro do projeto A, vão no final resolver um problema de negócio, certo? Que é uma puta hipótese e normalmente não é o que acontece. Normalmente o que acontece é que muitas das coisas que estão ali não vão servir para muita coisa. É óbvio que ele vai resolver um problema em algum momento, mas você não está intencionalmente direcionando o seu esforço para resolver um problema de negócio. Você está direcionando o seu esforço para desenvolver features. Entendeu? E o que eu estou mudando é esse entendimento, que eu estou tentando estruturar, é a mudança desse entendimento para que flui aí no seu portfólio é solução de problemas e não projetos. Porque aí, quando você começa a olhar a empresa como detentora de uma série de problemas concretos que ela pode potencialmente cortar custos que ela tem, que ela pode potencialmente aumentar a eficiência, que ela pode potencialmente aumentar a receita, enfim, proteger a receita que ela já tem e tal, quando você consegue enxergar isso nessa semântica, a empresa como detentora de problemas,
E você, como um solucionador usando as ferramentas de software, esse racional aí de distribuição do esforço começa a ficar muito mais fácil de fazer, muito mais fácil de vender, muito mais fácil de organizar dentro da empresa, de se comunicar sobre isso com as pessoas, de diminuir a questão do poder político, enfim, dos desperdícios que a gente tem com software, desenvolvimento de features que não são usadas, coisas desse tipo, enfim, me parênteses aí sobre essas questões. Mas isso é assunto mais para aqui, né? Mas vamos ver. Cara, pra falar a verdade, eu tô escrevendo, pra falar a verdade, um ensaio que vai ser completamente diferente do seu, tá, Alisson? Vai ser, cara, diametralmente, cara, é oposto, cara, do que você tá comentando, tá? Eu só vou colocar aqui um pouco, cara, acho que não vou se estender muito nesse assunto, né? Mas para mim, cara, simplesmente projeto é um tamanho de lote, né? Projeto, se você for notar, cara, é algo que possivelmente você vai ter que gerenciar, cara. Você pode pensar lá na estrutura que o próprio Don Heinert montou, né? Lote de valor, lote de acompanhamento, esse tipo de coisa, né? Eu não acredito, cara, que o termo projeto ou o conceito de um lote maior, né? De valor vai sumir, tá? O ponto que você está colocando, cara, é que talvez a gente tenha que mudar a linguagem, né? O próprio Dave Snowden fala, né? Cara, você não consegue mudar nada se você não muda a linguagem, né? É porque o projeto não pode ser um escopo. Ele tem que ser um projeto para solucionar o problema tal. É isso que eu estou querendo dizer. E não para desenvolver essas features, sacou? Acho que a gente vai ter que marcar outro bate-papo para conversar sobre isso quando a gente tiver com os textos escritos, né? Porque depende, Alisson, cara. Se você tiver no mediocristão, cara, os riscos são mais conhecidos, né? Se você tiver numa estrutura de negócio que não é tão dependente de experimentação, né? O paper que eu estou escrevendo, cara, é exatamente como lidar, cara. Exatamente. O cara a gente, a partir daí, discute. De tudo isso, para falar a verdade, que a gente pode chegar na conclusão é que, cara, a estrutura que a gente tem hoje, cara, de gestão de portfólio, né? É completamente incompatível com inovação. Esse que vai ser o ponto do paper que eu estou escrevendo, né? Vamos prosseguir, cara, que a gente tem bastante coisa ainda. Assunto, cara, eu pulei da insatisfação 1 para 4, porque são coisas relacionadas, né? Um era sobrecarga de projetos, aí nós temos também, cara, a insatisfação número 4, que é sobrecarga de trabalho, cara, fazer muitas tarefas ou demandas ao mesmo tempo. É uma explicação, é uma insatisfação constante que eu tenho nos meus clientes, que eu estou entrando, que tem maturidade 0, maturidade 1, tá? Eu até tenho um gráfico aqui para a gente acompanhar, tá? Cara, isso é um cumulative flow de uma das empresas que eu prestei consultoria no exterior, tá? O que a gente está vendo aqui, cara, é que esse azul aqui, que está escrito como none, é simplesmente, bota no backlog aí, bota como uma nuvem de ideias, vamos dizer assim, tá? Isso aqui, vamos dizer assim, que é o... my have, ou algo do tipo, tá? O vermelho aqui, cara, é o comprometido, cara. Esse vermelho aqui, eles já falaram para algum cliente, para algum stakeholder, ou para alguma área que, não, a gente vai entregar isso aí vocês vão ter esse negócio, tá? O amarelo é o IP, de fato, que está dentro das equipes. Se você for olhar aqui, nós estamos falando em 140 de WIP, no momento que eu dei esse snapshot aqui nesse gráfico, né? Final aqui, isso aqui está com data americana, né? No final de dezembro aqui desse ano, do ano passado. E aqui está o que essa equipe está entregando, né? E o que é interessante a gente ver, cara, é que essa equipe do mês 5 até o mês 12, cara, ela simplesmente foi aumentando o seu WIP, cara, de forma contínua e persistente, né? Esse aqui é um cenário que é difícil, que, como eu falei para vocês, cara, a realidade, cara, sempre vai, muitas vezes, tirar a sua esperança. Se você está olhando, cara, e essa é muitas das ideias da métrica do Kanban, né? É exatamente o que? Trazer você para a realidade, cara. O Cumulative Flow é uma excelente ferramenta para a gente fazer análise da demanda, para a gente ver o que está acontecendo, né, no ambiente, cara. Eu falo que
paciente está lá na maca, cara, com dificuldade, você vai colocar as métricas do Kanban lá para medir a temperatura corporal, para medir, cara, batimentos cardíacos, pulso, esse tipo de coisa, né? Nem preciso dizer, cara, que esse aqui é um tipo de organização, cara, que está com muitas dificuldades, tá? Quando eu pego uma organização que está desse tipo, nesse jeito, tá? Só para passar um panorama para vocês, eu estou falando para vocês aqui que tem 140 demandas nesse amarelo aqui, né? Nesse ponto aqui do gráfico, 140 demandas dentro do fluxo. Cara, a organização como um todo, a área que lidava com essas demandas, tá? Era algo próximo de 30 pessoas. Tá? 30 pessoas. Então, a massa, cara, que eles tinham lá, cara, era muito mais, cara, do que 4, 5 demandas por pessoa. Né? É fisicamente impossível, né, Alisson? Não dá para você, cara, dizer que a pessoa está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, né? E um comentário seu aí, Alisson. Mas a conexão disso aí com a sobrecarga, acho que ela é bem simples de entender, que essa faixa amarela vai crescendo. Por quê? Porque o trabalho entra, né, antes que o outro saia, porque o valor do trabalho ele se deprecia ao longo do tempo. Então, como o trabalho se deprecia e as pessoas entram com um lote grande e não termina antes do momento em que deprecia, já vem uma outra coisa mais importante que passa na frente daquele e aquele para. Só que ele para, mas ele dá um pause, ele não significa que ele vai ser descartado, né? E aí isso, ao longo do tempo, a dinâmica é de que o trabalho entra mais coisa do que sai. E é por isso que o sistema fica sobrecarregado. Qualquer sistema, aí não precisa ser sistema de software, né? Qualquer sistema de qualquer natureza, se entra mais coisa que sai, ele vai... Trânsito, né? Trânsito, jogo de futebol, qualquer coisa. Né? Então, é interessante isso daí, porque a solução para isso é uma solução de coordenação, né? Entre quem precisa do seu serviço e o que você pode oferecer, né? O que você tem capacidade para oferecer. É só isso, né? Coordenação de entrada e de entrega, né? Só que é difícil de fazer porque, primeiro, você precisa ter alguma condição de negociar politicamente a sua capacidade, mas não só por isso, mas também você tem que ter certas... Por isso que eu falo do gatekeeper. Por exemplo, se você permitir um projeto grande entrar, ele não vai sair... Se você permitir um projeto que não está quebrado bonitinho para entrar aos poucos, ele entrar de uma vez grandão, ele vai ficar lá meses. Não adianta, não tem como fazer. Então tem várias coisinhas que você tem que fazer, mas no final das contas eu acho que a sobrecarga ela é resultante da nossa incapacidade de coordenar a nossa capacidade de produzir com essa perda de valor progressiva que ocorre ao longo do tempo das coisas que a gente faz. Certo. Uma das coisas que eu ensino o pessoal no meu treinamento, né, é interpretar esse tipo de número, porque isso aqui, para falar a verdade, se a gente tem dados históricos, a gente começa um trabalho de consultoria tentando capturar esses números, né? E o que o Cumulative Flow, né, mostra é basicamente que tudo isso aqui que está em vermelho é expectativa, né? São caras que eles querem, né? Eles estão, na verdade, sendo alimentados por uma esperança, né, que isso um dia vai sair. E o que o Cumulative Flow mostra muito claramente é que você está vendo que a taxa que esse vermelho aqui está crescendo, né, é uma taxa muito maior, cara, do que a capacidade de entrega, né? Então, isso aqui, cara, é uma organização, cara, que ela está com uma grande especulação, né? Ela está especulando muito a capacidade. E sem dizer, cara, que isso é um vício, né? É um cacoete de gestão que os gestores acham que quanto mais entupido o cara tá, mais ele vai trabalhar, né? Mais ele vai produzir, né? E a gente vê que por conta dessa degradação, né, do valor, sabe? Eu falo, para falar a verdade, que as demandas apodrecem, né? Quem é cliente meu aí que tem um IP alto, eu sempre falo isso. Cara, essas demandas estão apodrecendo aí dentro do seu sistema de trabalho. E, alternativamente, cara, nós temos esse caso aqui, né? Que
foi uma aluna minha lá de Florianópolis, que ela fez treinamento comigo aí, mais ou menos uns 3 meses atrás, aqui na Altman, e você vê o impacto, né? A escala aqui, para falar a verdade, está um pouco grande, mas você vê o impacto que o IP tem na vazão do sistema, né? Para a gente fazer esse tipo de cálculo, a gente vem aqui do começo, onde o IP aqui estava mais fora de controle, né? Essa área vermelha que está mais grossa aqui. E se a gente pegar, cara, e fizer, cara, uma regressão linear sobre como estava crescendo antes, a gente vai chegar numa reta mais ou menos assim, né? Se a gente continuar essa regressão linear, continuasse uma reta que tentava cruzar os pontos no menor erro possível ali, infelizmente aqui não tem tanta precisão na minha ferramenta, mas seria mais ou menos isso aqui, né? Então, antes da intervenção da Cristina, cara, o sistema estava crescendo dessa forma aqui, né? O que ela fez, cara? Ela começou a limitar o IP, começou a tomar esse tipo de cuidado de só entra coisas novas quando saem coisas que já estão prontas, né? Isso é a base do sistema puxado que o Kanban prega, né? Saiu, entrou, saiu, entrou. Essas são as cadências mais importantes do Kanban, né? Cadência de saída e cadência de replenishing. Começou a usar esse tipo de prática, cara, que só entra quando sai, e a gente vê que a razão, cara, de crescimento, cara, da capacidade dessa equipe começou a crescer assim, né? Isso é o impacto que a gente tem, cara, de usar uma prática bem simples, que é limitar o IP, né? Eu, para falar a verdade, eu coleciono esse tipo de história, né? Ano passado, tem um caso que eu até compartilhei na minha palestra lá no Lean Man of America, né? Que é do Matheus Marzocchi, também a história é bastante parecida, né? Várias equipes, cara, que elas têm um problema de WIP, que elas sofrem desse problema, né? De sobrecarga de trabalho, é um desperdício enorme, né? É um desperdício enorme. Se elas começarem a rastrear e verem, cara, qual que é o impacto que isso tem na capacidade delas, né, na produtividade delas, logicamente que todo mundo estaria aí usando o IP limitado, que é uma das práticas aí do Kanban, né? Para falar a verdade, é uma boa prática de gestão em geral. Vamos para o número 3 agora, né? Como eu falei, voltando, né? 42% das pessoas falaram sobre problema de comunicação e colaboração. Temos pessoas e times que não se conversam. Essa aqui foi a terceira insatisfação aí que a galera comentou na pesquisa, né? Vou deixar você começar aí, Alisson. Você que é um cara que tem estudado, por exemplo, ecologia, acho que você vai ter boas respostas, né? De por que as pessoas não colaboram. É falta de empatia? Não sei. Simplesmente eu tenho uma explicação alternativa, né? Mas vamos primeiro escutar aí o que você tem a dizer. Eu acho que assim, pelo menos na minha visão, na minha experiência, o que acontece é que a gente costuma criar incentivos para as pessoas terem, digamos assim, metas conflitantes, né? Eu acho que a coisa que você fala com relação às tribos, eu acho que é muito, eu acho que você vai falar sobre isso, né? Uhum. Mas o negócio das tribos, de você assumir comportamentos de acordo com, com as inseguranças que você vive ou com os valores e ideologias que você suporta, acabam, digamos assim, conflitando entre as pessoas, né? Assim, começando bem genericamente e tal. Mas eu acho que o sistema de trabalho, a forma como ele está desenhado normalmente, ou na forma como ele emerge naturalmente, ele emerge para um cenário onde as demandas ou os objetivos do sistema acabam se espalhando, ao invés de você ter um sistema coeso tentando resolver um problema único, você tem vários elementos internos resolvendo problemas diferentes. E se você tem dois elementos que resolvem problemas diferentes ao mesmo tempo, você tem digamos assim, dois vetores de objetivo que conflitam entre si, né? E aí não tem espaço para colaborar, porque
eu colaborar com o outro significa eu pôr em risco a responsabilidade que eu assumi com relação à questão que eu estou lidando. Então, como isso é muito comum, eu acho que e tem a ver com o que eu falei antes sobre como as coisas evoluem de forma intuitiva, né? Que a gente vai simplesmente, o nosso modelo de gestão a gente vai fazendo, a gente vai recebendo demanda e distribuindo para as pessoas, né? E então esse processo que eu estou chamando de intuitivo, que é fazer do jeito que, digamos assim, que é onde eu não preciso pensar muito sobre o que está sendo feito, simplesmente vou fazendo. Eu acho que isso gera esse cenário de múltiplos vetores apontando para direções diferentes dentro de um sistema que não mais tem uma direção única. Então, num ambiente desse, realmente é difícil você se comunicar, é difícil você se colaborar, porque é aquela coisa, cada um com seu problema, digamos assim, vamos resumir. Não tem nem pra quê, né, cara? Pra que eu vou colaborar se eu tô com meu projetinho aqui, né? Tô com o meu e você tá com o seu aí e acabou, né? É aquela situação lá no jardim de infância que cada um tá com o seu brinquedo, né? Ninguém se conversa e tá todo mundo ali entretido com a sua coisa, né? O David tem uma metáfora que eu acho muito legal, que ele fala sobre esse... tem muito gestor, né, que ele atua como... O David fala que é santo casamenteiro, né? Ele pega uma demanda aqui, cara, e com essa demanda aqui vai para você aí, né? Então casou a demanda com o cara. Aí, essa outra demanda aqui, cara, vai para você, para outro cara, né? E ele simplesmente o gestor, ele se torna, né, nas palavras do David, não sei como traduzir isso, é o dating agent, né? O cara que faz o casamento da demanda com as pessoas, né? E é muito comum isso acontecer, cara. Para falar a verdade, tem muitos clientes que recorrem a mim, cara, perguntando: pô, Rodrigo, cara, a gente precisa colocar alguma coisa aqui, a gente precisa tornar a empresa ágil, algo do tipo, né? E quando você tem esse tipo de situação, cara, que é cada pessoa fazendo o seu projeto, né? Eu olho para ele e falo assim: mas, cara, você não precisa de comunicação no cenário desse, né? É só a comunicação dos neurônios da pessoa que está fazendo o projeto com ela mesma, né? Já está suficiente, né? Se você quer manter desse jeito, né? Só que aí, cara, se você for para pensar, essa empresa, né, tá numa situação, cenário 1 aqui, né? Tá fazendo um monte de projeto ao mesmo tempo, você não tem concentração de esforços e você também não tem, cara, duas pessoas pensando melhor do que uma, né? O que eu vejo, cara, para falar a verdade, essa questão de comunicação, né? As pessoas têm mania, cara, de estruturar as coisas em times. Tá? É sempre time. Antigamente a moda era um monte de time funcional. Então, time de desenvolvedor, time de analista, o próprio marketing ali, marketing digital e marketing tradicional. Então, na organização lá, sempre aqueles grupinhos funcionais. Né? Antigamente não, tá? Porque muitos dos meus alunos lá no Soft Design estão lutando exatamente para vencer esse modelo que está instalado hoje, né? Sim, mas aí que tá. Eu vou falar para você, cara. Eu tô falando que antigamente era moda, todo mundo queria isso. Todo mundo queria ter aquela organização funcional, né? E logicamente que eles começaram a olhar que isso aí não estava funcionando. Porque isso aí causava problema de comunicação e por aí vai. As pessoas em geral, cara, quando elas tentam lidar com o ser humano, eu acho interessante você estar indo estudar, por exemplo, psicologia, né? O que eu vejo, cara, é que as pessoas não modelam, cara, sistemas que são orientados à natureza humana, tá? Aí agora, cara, qual que está sendo a moda? A moda agora não é grupo multifuncional, né? Multidisciplinar. Então agora a gente tem lá uma situação de uma organização que não tem um cara do marketing lá, tem um cara de business intelligence, tem analista de negócio, pode ter também TI ou não envolvida, mas é o grupo multidisciplinar, né? E as pessoas imaginam que não, agora sim a gente vai resolver a questão da comunicação, porque eu estou resolvendo a comunicação funcional. Então, o cara do marketing, o cara de atendimento ao cliente, eles vão conseguir conversar junto naquela estrutura multidisciplinar ali. Só que continua tendo, cara, as ilhas, cara, continua tendo, para falar a verdade, ou, como eu citei lá no Gestão Moderna, o comportamento tribal, né? Continua tendo, cara, porque não tem jeito, cara, eu sempre falo isso para todo mundo. Você colocou um grupo de pessoas, cara, com uma identificação,
Tá? Por exemplo, somos o grupo Produto X. Da mesma forma que somos o grupo de marketing, somos o grupo de digital, somos o grupo de inovação. Toda vez que você pegou um grupo, cara, deu uma identificação para esse grupo. Tá legal? Colocou um cacique lá também. Isso é uma coisa que acontece. E de alguma forma você fortaleceu, cara, essa identidade tribal, necessariamente vai ter problemas, cara, de comunicação, cara, de colaboração. Porque, cara, o ser humano ele tem um aparato intelectual, cara, para entender, cara, grandes objetivos, né? Então, o que acontece? O que o David tem falado bastante, ele vai bater bastante nessa tecla, quem participar lá do Coaching Masterclass, é criar super tribo, cara. Isso é muito difícil de acontecer numa organização, né? Criar a super tribo. Então, o ponto é que, meu, sempre tenha isso na sua cabeça, cara. Se você quiser fazer qualquer tipo de especialização, né? Formando grupos na sua organização, o comportamento tribal é inevitável. O comportamento tribal é inevitável. O ser humano ele não sabe lidar, cara, com não sabe, cara, se desfazer da identidade tribal, né? Então, tem algumas soluções para isso, né? Eu para falar a verdade, tenho falado bastante contra, né? A visão da agilidade, que é sempre grupos pequenos, né? O que a gente tem feito com o Kanban é levar para nível de serviço, né? Não levar para nível de time. Por que isso, cara? Porque é um passo mais fácil você formar uma super tribo se você tiver, cara, ou um objetivo nobre ou um objetivo ou um inimigo comum, né? Então, se você modelar o sistema Kanban, cara, orientado à corrente de valor, você vai logicamente incorrer bem menos impactos tribais, né, dentro da organização. Esse aqui é um exemplo, cara, de um cliente meu. Eles estavam aqui, por exemplo, numa daily meeting do Kanban e 15 pessoas estavam participando dessa daily meeting, né? Todo mundo olhando para o mesmo fluxo, cara. Então, essa limitação que hoje em dia tem surgido, né, de grupos pequenos, né, a gente não tem visto isso no mundo Kanban, né? Só para ficar claro, essa super tribo é o grupo de pessoas que está envolvido em uma mesma value stream, é isso? Cara, ou a empresa inteira, ou a empresa inteira, porque é um objetivo muito mais difícil, né? Eu tenho notado, cara, que, por exemplo, quando você vê certos movimentos de você aproximar, cara, ainda essa separação funcional que existe, né, que é natural na maioria das organizações, você começa a incorrer em menor, né, em menor comportamento tribal negativo, né? Se você for ver, por exemplo, cara, hoje o que tem acontecido, né, acho que o melhor exemplo que a gente tem, cara, é o que está acontecendo lá, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A tribo, cara, os americanos, que acho que é a maior tribo do mundo, né, o maior grupo tribal do mundo, né, está dividido hoje, né, por conta do impacto que o Trump está tendo, né, principalmente na discussão que se tem a respeito do Trump, né. Então, o que acontece, cara? Qualquer situação que você tiver esse tipo de divisão, cara, a liderança ela tem que se atuar para tentar criar a super tribo. O que seria a ideia da super tribo, cara? A super tribo, para falar a verdade, quando você começa a romper com esses silos, né, com tudo, você começa a voltar, cara, todo mundo para um objetivo comum, tá? O comportamento tribal, Alisson, ele vai continuar acontecendo, cara, só que o que a teoria do Rei Heinemann explica para nós, cara, é que quando duas tribos têm o mesmo inimigo comum, elas se juntam. Elas deixam essas diferenças de lado, né? Elas deixam tudo aquilo que as separa, né? Elas aceitam as diferenças, né? Quando duas tribos têm o mesmo inimigo comum, né? E isso é a forma que a gente tem feito coaching para tentar melhorar os aspectos de comunicação e de colaboração, né, nas organizações. Assim, depois eu tenho que entender melhor essa questão da super tribo, porque a minha visão, assim, quando você fala da empresa toda, eu não sei o que isso significa, porque parece. O que eu imagino é o seguinte: quando as estruturas vão crescendo muito, você acaba ficando muito distante do, do digamos assim, da própria identificação dela, né? É igual, por exemplo, a Europa, né? Você tem a Europa que hoje está com aquela coisa do Brexit, não sei o quê, as pessoas
ficou tão gigante o negócio, ficou tão super tribo, que as pessoas falam: espera aí, não, tá tão distante da minha identidade que agora não, eu quero meu país de volta, né? Não, eu quero a coisa aqui, eu quero fechar o muro, né, da minha da minha tribo aqui, né? E aí eu não Exatamente. sei o quanto o que significaria super tribo, por exemplo, numa empresa, que a gente está falando de tamanho, de não sei o quê, porque, por exemplo, uma Ah, empresa pequena que está operando numa value stream e que tem algumas atividades de apoio, talvez precise de uma identidade, algum modelo ideal abstrato na qual todo mundo digamos assim, se apoie para trabalhar junto numa direção única, né? sim. Agora, quando a empresa começa a crescer e ter vários value stream, várias linhas de produto e tal, eu não sei o que, eu começo a ver essa questão da super tribo esquisita. Aí eu não sei Uhum. como é que o conceito se aplica. Então, cara, tudo vai ter as limitações naturais, né, cara? Não tem assim, você imaginar que uma organização, cara, com 13 mil pessoas, né, todas elas vão ter a mesma identificação tribal, tá? Agora, se você for parar, por exemplo, cara, a cultura, por exemplo, que a gente tem no Google, de experimentar ideias novas, cara, todas as coisas que a gente tem aprendido hoje, cara, tem muita coisa que emergiu do Google, né? Ou a gente pode pegar o Google como exemplo. O Google, por exemplo, cara, tentou holacracia, se eu não me engano, nos anos 2005, 2006, né? Vamos acabar com os gerentes, tá legal? Experimentaram isso, cara, durante muito tempo, né? Eles, para falar a verdade, antigamente não tinha estrutura nenhuma, cresceram a estrutura, decidiram diminuir e decidiram aumentar de novo, entendeu? Então, esse tipo de cultura, cara, faz parte da super tribo Google, tá? É um exemplo bem abstrato, mas cara, liderança tribal é algo que a gente tem que dominar, tá? Exemplo que o David tem dado, que eu acho bastante interessante, cara, é a própria postura do Bill Gates em falar, por exemplo, que seja paranoico, né? Lembra a mensagem do Bill Gates? Seja paranoico. Qualquer moleque, cara, numa garagem aqui, cara, de Passadina, podem estar inventando um produto que vai superar a gente, né? Então, o Bill Gates fazia com essa mensagem, cara? Ele passava, né, a ideia do inimigo comum, e o inimigo comum, cara, ele não precisa ser real, ele pode ser também fictício, né? Para unir, cara, todo mundo na Microsoft e manter a cultura de inovação, né? Essa habilidade, cara, tribal, que a gente vê em alguns líderes, cara, eu posso citar, cara, é, o próprio Bill Gates que eu coloquei agora, o Louis Gerstner na IBM, Lia Coca, Taishi Ono, todos esses caras, cara, eles tinham esse tipo, né, de habilidade de tentar entender, cara, como é que o intelecto humano funciona, né, e eles tinham essas sacadas tribais, cara, de como que a gente cria inimigo comum, como que a gente fomenta, né, um ideal nobre, né? O Steve Jobs, eu assisti o filme do Steve Jobs, esse último que lançou aí recentemente, né? E para ele era beleza, né, cara? Ele falava, pô, cara, o design desse computador aqui poderia estar no museu, né? Então, esse tipo de ideal, né, que o cara projeta, que é algo que tem que ser buscado, é algo que muitas vezes modera o comportamento das organizações, né? Vamos prosseguir aqui, cara. Vamos falar aqui sobre a última, né? Nossas estimativas e previsibilidades são ruins. A pergunta aqui, para falar a verdade, isso aqui na verdade é insatisfação número 2, cara. 40% das pessoas reclamaram disso, né? Por que a gente é ruim em estimar? Essa, acho que, para falar a verdade, é a pergunta que assombra, cara, qualquer pessoa que esteja envolvida em qualquer iniciativa envolvendo trabalho do conhecimento. Se a gente estivesse fazendo tampinha de Coca-Cola, seria muito simples. Essa é a metáfora que eu uso, né? Mas a resposta para mim ela é muito simples. A gente é muito ruim em estimar porque a gente tenta acertar. Acho que eu digo, eu acho que uma das grandes contribuições do Kanban, acho que do ágil também um pouco, mas o Kanban meio que foi além e tornou a coisa um pouco mais real, digamos assim, em termos de praticidade, foi a ideia de previsibilidade estatística, né? Que é muito mais, digamos assim, palpável e, digamos, eu acho que fácil de você trabalhar do que você tentar adivinhar a data que as coisas vão ficar prontas.
E a minha visão com relação à data das coisas, ela que é assim, ela não é uma 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 não é assim, algo que você tem que encontrar. Eu acho que é algo que você tem que definir, que é uma restrição do que você faz. Eu acho que a data ela vem como atributo do esforço, né, para definir a restrição pela qual a solução para aquilo tem que ser desenvolvida. Então, tipo assim, você tem um projeto para fazer. Não é, não é uma questão de dizer quando que esse projeto vai ficar pronto. É uma questão de definir quando que ele precisa estar pronto. E aí, a partir daí, você deriva, né, o esforço, a estrutura necessária para chegar ali. É óbvio que, né, eu estou generalizando as coisas, mas digamos, em termos de, de forma de estruturar, como você pensar isso melhor em termos de modelo de gestão e tal, se você está indo para um caminho onde você está tentando acertar as datas que Uhum. estão prontas na base de algum tipo de técnica de analisar escopo e derivar daquilo esforço e daquilo derivar uma data, eu acho que é um caminho não muito legal. E aí, agora, se você estiver observando a forma como você entrega as coisas, e se você estiver criando um fluxo de entrega estável, dali você puxa as datas com as coisas, o ritmo de entrega, e dali você consegue aferir mais ou menos estatisticamente como com range de probabilidade quando é que as coisas vão ficar prontas, né? E fora isso, se a gente está falando de projeto mesmo, que é uma coisa assim mais ampla, mais abstrata e tal, eu iria por essa direção, que é uma direção de não, esse projeto tem que ficar pronto até o dia tal, como é que a gente faz isso acontecer? Né? Então, é mais ou menos por aí a minha opinião. Legal. Cara, só colocando assim hoje, quais são as leis de estudos que a gente tem, né, na comunidade Kanban, principalmente, né? A comunidade Kanban começou a promulgar bastante uma ideia que é chamada Probabilistic Forecast. Probabilistic Forecast seria o contraponto àquilo que a gente tem tentado fazer, cara, nos últimos 50 anos, que é o Deterministic Planning, né? Então, basicamente, o que você comentou e foi parafrasear essa dicotomia que existe hoje no mercado, né? Poucas pessoas hoje têm usado Probabilistic Forecast. Eu tenho sido um grande evangelizador, cara, um grande promulgador dessas ideias aqui no Brasil, né? Inclusive, meu treinamento é muito orientado a esse tipo de abordagem. No meu treinamento, cara, o cara entende que esforço, cara, não é uma variável tão relevante, né? Dentro de um sistema previsível. E outra coisa que você comentou, cara, é basicamente o que você falou sobre fixar a data e deixar as pessoas correrem atrás, né, cara? Estabelecer a restrição como sendo a data, né? A gente tem estudado bastante isso também, Alisson, que é o squeeze, né? A gente fala, pô, cara, se você diminui, se você de alguma forma cria essa restrição, algo acontece, tá? Na minha experiência, cara, eu acho que o squeeze, que é você fixar a data, é um artifício que você pode usar. Porém, se você for usar, você tem duas coisas que você tem que tomar cuidado, tá? A primeira delas, cara, é o squeeze não ser arbitrário. O que eu quero dizer com squeeze arbitrário? Cara, essa data surgiu do além, cara, ou porque o gestor quer que seja essa data. Se você conseguir, cara, utilizar, né, como eu falei, a raiz tribal do ser humano, e você conseguir transferir, cara, essa justificativa para fora do sistema, para fora da tribo, é melhor. Então, cara, diga que é uma necessidade de mercado, diga que é um objetivo importante para a organização, que a gestão não tem controle. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Não faça o squeeze ser arbitrário. O segundo ponto, cara, é um recurso limitado, não é algo que você consegue usar o tempo todo. Tá? Você criar squeeze o tempo todo, cara, vai estressar a organização, exatamente pela natureza não determinista que a gente tem nos sistemas de trabalho, no trabalho do conhecimento, tá? A metáfora que eu uso é o pessoal, quem assistiu lá aquele filme lá, o Velozes e Furiosos, né? Tinha um botãozinho vermelho do nitro lá, né? Que o cara apertava um botão lá, o cara jogava nitro lá no motor, que o carro explodia, saindo que nem um foguete, né? O squeeze com data é esse efeito, né? Você pode usar, porém deixe claro, cara, que o squeeze não é arbitrário e use ele com parcimônia, não use ele o tempo todo, né? Que nem o cara já sai lá no racha já apertando o botão do nitro, né? Isso aí eu concordo 100%. Eu acho que é isso mesmo.
Eu acho que se não tem uma razão para a data, ela não está ali, ela tem que estar aquela coisa tem que estar no fluxo normal de entrega da equipe, Uhum. né. E eu acho que uma coisa importante é a definição da narrativa, por isso que eu falei do problema lá atrás e desse meu experimento de racional com relação ao foco no problema, porque eu acho que as pessoas entendem bem essa questão do foco no problema, mas eu quero ir além disso, eu porque, por exemplo, eu acho que isso é uma mudança substancial de forma de pensar desenvolvimento de software. Mas, com relação ao que você falou da questão da arbitrariedade da data, quando a data vem junto de uma descrição, de uma narrativa focada no problema que se quer resolver, aí você consegue, digamos assim, ganhar a, a proatividade das pessoas para que aquilo aconteça. Né? Então, e aí eu acho que isso é um ponto essencial que conecta com o que você falou, não ser arbitrário. A questão de narrativa você fala muito também, né? Eu acho da gente Para falar a verdade, é um ponto que eu tenho usado bastante hoje, né, cara? Eu tenho observado que qualquer abordagem de gestão de mudança, elas falam muito a respeito de como é a natureza da mudança, como que acontece. O Kanban fala muito sobre, é um assunto que tem sido discutido hoje na comunidade Kanban, cara. Que é um ato de liderança? Né? O terceiro princípio do Kanban encoraje atos de liderança em todos os níveis da organização. Então, como eu falei, o Kanban pode ser bottom-up, pode ser top-down. Nós pegamos, por exemplo, esse cenário que eu falei aqui da Cristina, né? Cara, ela tomou um ato de liderança aqui. Né? Ela não é a gestora da área, né? Ou o CTO, ou o C-Level. Ela está toda no nível do time. Ela tomou um ato de liderança aqui, né? E uma coisa que eu tenho visto bastante hoje, né, estudando um pouco sobre o que o David Snowden tem falado sobre mudança, né, a narrativa também tem a ver com isso, né, storytelling é um assunto que entra, né. Agora, na minha experiência, cara, algumas coisas que eu preciso escrever aí a respeito disso, cara, é que a narrativa para gerar mudança, ela tem que ser verdadeira. Por isso que a gente fala bastante sobre dados objetivos, né, a gente fala bastante sobre, cara, você tem que ter informações que façam com que a sua narrativa seja verdade. Se as pessoas desconfiarem que a sua narrativa é mentira, né, dificilmente elas vão mudar, né? Você vai ter um problema de confiança, para falar a verdade, né? O ponto que você falou é bastante chave, cara. O ponto que você falou é bastante chave, cara. É comunicar essa narrativa, né? Como você monta esse tipo de narrativa. Bom, para falar sobre assim mais tecnicamente, por que estimativa não dá certo, né? Eu quero a participação do pessoal aí. Olha esse sistema de trabalho. Aqui é um sistema de trabalho bastante simplista, né? Para falar a verdade, de tecnologia, né? Eu tenho aqui próximas demandas, levantamento do usuário, implementação, homologação, produção, tal, né? E eu queria que o pessoal participasse aí, que falasse para mim, cara, todas as filas que existem nesse processo aqui, tá? Vamos esperar aí o pessoal digitar. A gente falou bastante aí, mas a ideia aqui seria ter um pouco de participação aí da galera. Vamos lá, tô vendo 2, 3, 2 digitando. Homologação, aguardando produção uma fila, já vou aqui colocar aqui que o pessoal já falou. Marcando em vermelho aqui. Backlog. Marcar mais uma aqui, né? Além dessa fila próxima às demandas aqui, tem um backlog em si, né? Que seria tudo que está fora do sistema, também seria uma fila. O backlog Vocês pararam de olhar aqui, pessoal, tem uma nomenclatura aqui nesse quadro aqui, não está legal, né? Mas isso aqui também que está em vermelho aqui é uma fila, né? É uma fila daquilo que está aguardando o levantamento com o usuário. E aqui também, né? Para falar a verdade, é o contrário, isso.
O vermelho é fazendo e o verde é pronto. Então é esse aqui que está pronto o levantamento com o usuário, seria uma fila também. E aqui seria outra fila também. Aqui não ia homologação, cara, não necessariamente seria uma fila, porque é uma coluna de trabalho, para falar a verdade, né? Então o Roger aí colocou as bolinhas verdes. Então nós temos um sistema de trabalho aqui, para falar a verdade, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis etapas, e nós temos 4 filas nesse sistema de trabalho, né? Então, o que eu falei para vocês, cara, que é a falha do Deterministic Planning, tá? É você orientar estimativa a esforço. Por que isso, pessoal? Porque o trabalho do conhecimento, o trabalho intelectual, ele é muito provável que ele fique num estado onde ninguém está encostando nesse trabalho. Tá? São as filas que a gente tem geralmente num sistema baseado em fluxo. Tá? Todo sistema que é orientado a fluxo, cara, tem cenários de filas, né? E o que acontece é que fila, ela toma tempo e não tem ninguém mexendo naquilo. O trabalho está simplesmente aguardando alguém dar atenção para ele. Tá claro, pessoal? E nós temos matemática que explica, cara, por que muitas vezes a gente pega um negócio e fala, isso aqui é um dia para fazer, mas o tempo, para falar a verdade, que demora para isso aqui fluir, né, para de fato entregar valor, é muito maior do que o tempo que a gente fala que leva para fazer, né? A matemática é bem simples, né? Eu até expliquei aí, até provoquei isso aqui na chamada, né, desse webinar aqui no Facebook, né? Esse slide aqui explica por que estimativa baseada em esforço dá errado, né? Porque as pessoas têm, cara, esse tipo de ilusão que, cara, porque dá muito trabalho, vai levar muito tempo. Só que isso só é verdade se a sua eficiência do fluxo for excelente, for muito alta, tá? Só que geralmente não é. Geralmente não é. Então o que acontece? O tempo que leva um trabalho, que é o que a gente no Kanban chama de lead time, é o tempo de fila, tá em inglês aqui, né? Mas o tempo que de fato o trabalho fica na mão de alguém. E o que a gente tem notado no mercado, pessoal, é que essa relação aqui, que é a que a gente chama de eficiência do fluxo, geralmente ela é baixíssima, cara. Geralmente ela fica entre 5 a 10%, 5 a 15% em alguns estudos da comunidade Kanban. Tá? A eficiência do fluxo aqui. 5 a 15%. O que significa, pessoal, que geralmente no trabalho do conhecimento, o trabalho de fato fica na mão das pessoas mais ou menos 10%, e 90% do tempo o trabalho fica numa fila esperando alguém dar alguma atenção para ele, né? Então, se você, cara, tá achando que existe uma correlação muito grande entre tempo, prazo, né, e esforço, isso significa que se você está baseando em esforço, você está baseando somente em 5 a 15% do tempo, né? A eficiência do fluxo é meio que soberana em cima disso aí. Então, o que acontece? Se a gente tem esse tipo de situação, a gente tem que arranjar uma nova maneira de fazer esse tipo de gestão. O que o Alisson estava comentando, que é observa o sistema e a partir da observação do sistema você começa a fazer inferências, é o que a gente tem começado a fazer na comunidade Kanban. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem feito, cara, é estudar histograma de lead time. A gente pega cada demanda, aquela que está saindo do Kanban, né, e coloca no histograma para você saber quanto tempo está demorando para as demandas saírem do seu sistema de trabalho. Tá? Esse aqui é um sistema de trabalho, cara, que não é uma área de TI, é uma área de vendas, para falar a verdade. E o trabalho que essa equipe aqui faz, basicamente, é elaborar o orçamento e fazer o processo de venda começar. Tá? Seria uma área que ela recebe lead e começa a fazer o trabalho de negociação. A Value Stream, para falar a verdade, relativamente simples, né? Tinha lá um grupo, se eu não me engano, acho que de 5 a 6 vendedores fazendo esse trabalho, né? E o que acontece aqui, cara? Dá uma olhada como é que esse gestor tem um problema nas mãos, né? O trabalho dessa equipe, cara, é bem provável que ele fique pronto em 10 dias. Né? Só que dá uma olhada no tamanho do alfa dessa distribuição, cara. Vai de 0
a 170 dias. Isso nos leva ao seguinte, cara, se o CEO da empresa pergunta para o gestor dessa área, né, quanto tempo está demorando para fazer as propostas, né, que número que ele vai falar? Cara, ele vai falar 80 dias? Ele vai falar 170 no máximo, né? Então, uma das respostas que a gente poderia dar, cara, para esse gestor que está perguntando quanto tempo demora para uma proposta ficar pronta, a gente poderia cortar aqui, né? E falar que, sei lá, cara, 95% das vezes toma 120 dias. Aí o cara vai olhar para você e vai falar assim, caramba, cara, 120 dias para sair uma proposta, né? Não é uma resposta muito robusta para sua carreira, né? Demora muito tempo para você fazer, né? E logicamente, cara, que esse cara aqui teria problemas, né? Teria problemas. Agora, pessoal, você imagina que de fato, isso aqui são dados reais, cara, tá? do sistema de trabalho. Você acredita de fato, cara, que vai demorar 120 dias para fazer uma proposta? A gente está falando de quase que um terço do ano, para falar a verdade, quase exatamente um terço do ano para fazer uma proposta. Para falar a verdade, cara, talvez o tempo que o cara fez a proposta são 5 dias ou algo do tipo. Mas esse tipo de curva é algo que a gente tem discutido, a gente tem estudado bastante no Kanban, né? Esse tipo de shape de curva, tá? É o que fala para mim a realidade. É o que acontece no sistema de trabalho. Não é uma estimativa, é simplesmente a realidade. E como eu falei para vocês, o Kanban sempre tenta lidar com a realidade e não com a ideologia, né? E por que acontece esse tipo de demora tanto para as coisas fluírem, cara? Geralmente é efeito de fila. Você pode olhar, por exemplo, essas ocorrências que estão aqui no fim da distribuição. Se você olhar, cara, você vai ver que não é que tomou 160 dias para fazer isso aqui. É que possivelmente ficou esperando alguém tomar uma decisão. Estava aguardando alguma informação. Ou aconteceu o que o Alisson falou. A empresa tem baixa maturidade, então as coisas começam a apodrecer dentro do sistema de trabalho. E o cara troca de trabalho porque talvez aquela proposta já não vai dar tanta venda, não vai dar comissão para ele. Esse tipo de coisa. Tá? E nós temos aqui, por exemplo, alguns padrões que são melhores, né? Situações onde esse tempo de fila ele é mais domado também por conta da restrição WIP, que a gente comentou lá na primeira, né? Na primeira insatisfação, né? Na primeira e na segunda, para falar a verdade, né? Que são esses limites que estão aqui. Se o sistema, cara, ele é regulado, ele tem, na verdade, uma vazão, ele tem, na verdade, um limite de WIP, né? O que acontece, para falar a verdade, é que o tempo de fila vai se estabilizar e o tempo de fila também vai ser minimizado, né? O trabalho vai ficar menos tempo em fila. E aí o efeito que você tem na distribuição, cara, é uma moda muito mais explícita, né? E uma cauda da distribuição bem mais fina, né? E mais curta também. Então, o que acontece, cara, no trabalho com conhecimento, se você tem esse tipo, né, de maturidade, de começar a observar, cara, o que está fluindo, qual que é o tempo que as coisas estão tomando dentro do sistema, né? Esse gestor aqui desse sistema aqui, ele tem uma resposta bem mais robusta. Ele pode falar, por exemplo, cara, ele entrega aqui, ó, em 18 dias, com 90% de confiança, porque 90% da distribuição dele está sendo em 18 dias ou menos, né? Como o Danilo Garcia aí citou no chat, né, a distribuição que nós temos estudado em cima de lead time, como o lead time é uma variável contínua, né, toda vez está saindo novas demandas do fluxo e o lead time é tempo, né, segue uma distribuição Weibull, né, então, Weibull. E o que a gente tem estudado bastante aqui, a partir disso a gente começa a fazer previsões. Tá? Eu passei um cenário bastante ruim aqui, né, cara, um lead time que tem um alfa de 120 dias para fazer uma proposta. Esse aqui, para falar a verdade, cara, o lead time de uma equipe ágil. Ela até usava Scrum, né, de TI. Tá? Agora, nós temos um outro caso extremo aqui, que esse grupo aqui, cara, aqui é uma escala de dias, né? Eles conseguem, cara, entregar as demandas em 2 dias e meio.
com uma grande confiança, cara, 90% de confiança. Tá vendo que a cauda aqui está extremamente fina, cara, extremamente fina. E o alfa muito menor, né? O alfa indo de meio-dia até mais ou menos aqui 21 dias, né? Só que a grande questão, tá vendo a escala que tá isso aqui, cara? Essa aqui é uma empresa que tem uma grande maturidade. É a Crafters do Felipe Rodrigues. É uma empresa que tem uma grande maturidade em entrega de demandas de produto digital implementado em Ruby Rails. Tá? Então, o que acontece? A melhor forma, cara, de você ter previsibilidade não é você tentar usar uma forma de prever como é que o sistema vai se comportar. Na verdade, é você observar o sistema e tomar ações, né? Se por alguma razão, cara, a previsibilidade é importante para você, o que você vai sempre tentar fazer, cara, é limitar o risco, né? O risco está sempre na cauda. Você tem que trimar a cauda, fazer com que essa distribuição, né, a corcova da distribuição se mova sempre para a esquerda aqui, né? Comentários aí, Alisson? Praticamente, isso aqui é um assunto que eu gosto, cara, só eu monopolizei, cara, desculpa aí. Não, tranquilo. Eu acho que você falou tudo já. Eu acho que só a questão esse negócio do impacto do tempo nas filas sobre o tempo que as coisas ficam prontas. Normalmente é minimizado pelas pessoas. E a origem disso é porque, na verdade, a gente tem handoffs no meio do processo. O trabalho não fica pronto pelo esforço de uma única pessoa. É por isso que tem várias num time ou na empresa e tal. Por exemplo, se você faz um handoff quando termina de implementar e depois alguém tem que testar, mesmo que aquela pessoa que vai testar é outro desenvolvedor, se você não tem um testador profissional, né? Você está fazendo handoff. O seu cliente, quando te pede alguma coisa, está fazendo handoff. Né? Você, quando devolve para o cliente fazer um review, esse é um dos grandes problemas, por exemplo, que eu vejo na gestão de fluxo de métodos ágeis, que eu acho que precisa ser endereçado, que é não explicitar handoffs, né? Que é o famoso to do, doing, done. Não explicitando handoff, você não vê isso. Né? Isso não fica perceptível, esse tempo espera nas filas. Então, a pior coisa que você pode fazer é esconder um handoff, deixar ele escondido, ou seja, não explícito em algum lugar. Porque onde tem handoff tem fila. Né? E onde tem fila tem espaço para, na hora que você está fazendo a sua coordenação tática ali, definindo quem vai fazer o quê, as coisas que tem fila tem prioridade de discussão. É por isso que no Kanban a gente fala de discutir em cima do trabalho e não das pessoas, né? Porque Exatamente, faça fluir. É nos bloqueios, o foco é discutir os bloqueios, o foco é discutir as coisas que estão em fila e não estão andando, né? Então, a quantidade de coisas que estão em filas também, né? Que a gente tem que limitar. Enfim, eu acho que é isso. Foi bastante direto ao ponto aí o que você colocou com relação ao problema das estimativas, né? Exatamente. Mas é o seguinte, só para fechar, cara, eu fiz experimentos com o negócio do handoff. Bem interessantes, cara, que às vezes assim, a introdução de um handoff duplicava o tempo de terminar uma coisa, ficar pronta. É óbvio que tipo, é um experimento não de desenvolvimento de software, é um experimento, sabe, mais rápido, né? Assim, de uma tarefa mais rápida. Mas só para você ter essa ideia de que o handoff ele tem um impacto gigantesco. Isso não significa que você não tem que ter handoff. Isso significa que você tem que administrá-los, saber que eles existem, né? E administrar, porque eles são necessários, tá? Em alguns momentos. Acho que as pessoas, na verdade, acho que sempre vão ter algum tipo de especialidade, né? Por mais que você tente romper, tornar as pessoas mais multifuncionais, né? Eu acredito que isso tem um limite. Para falar a verdade, também tem questões pessoais, né, cara? A pessoa não é obrigada a gostar de fazer todo o trabalho da organização, né? Então, tem esse tipo de impacto. Alisson, acho que chegamos aí
ao fim, né? Para falar a verdade, acho que para falar a verdade, estimei meu mal mais uma vez, para falar a verdade, né? Como sempre, né? O webinar para mim não, os meus webinars estão caindo todos na cauda aqui, né, cara, da distribuição. Estão todos caindo na cauda aqui, né? Mas é bom, cara, porque quando o papo tá bom, a gente não percebe o tempo passando, né? E outra coisa é que você não tá em pé falando, né? Você tá aí de pijama, sentado na sua cadeira, então... Não, a gente ministrando webinar aqui, né, de camisa polo e de cueca por baixo, né? Galera, eu acho que com isso a gente encerra. Muito obrigado aí mais uma vez, Alisson, aí pela ajuda. Beleza, gente. Boa noite para todo mundo. Abraço. E a gente se vê aí no próximo webinário. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, pode entrar em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre o assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.